querendo te mostrar que o raciocínio do superavitário ele não é tão simples assim como imediatamente talvez possa parecer para você, né? O raciocínio do superavitário não é um raciocínio temporário. Não é assim, ó, eu vou por enquanto ficar uma pessoa que ganha mais do que gasta até eu me equilibrar e depois as coisas eu vejo lá para frente. Não, não é assim. O raciocínio do superavitário ele é um raciocínio constante, ele não é transitório, ele não é durante um tempo. Você a vida inteira ganha mais do que gasta. Você a vida inteira é uma pessoa superavitária. Deixa eu fazer uns paralelos aqui para você entender. Eu moro numa cidadezinha no interior do Paraná chamada Maringá. É uma boa cidade, mas é uma cidade pequena, uma cidade de interior assim e tal, mas é uma boa cidade. Eu morava numa outra cidade aqui no Paraná também, mas eu mudei pra cá já há 20 anos. E quando eu mudei pra cá, eu vim pra cá pra trabalhar numa empresa que é uma espécie de holding, né? Só pra você entender, era uma empresa que outras 20 empresas faziam parte. Então tinha gente lá muito, muito, muito rica. Tô falando de gente bilionária, tá? Então, foi um choque de realidade para mim, porque eu vim da classe D, né? Então eu comecei a ter contato com gente que vivia uma realidade totalmente diferente de mim. Porque eu trabalhava nessa empresa, porque o meu cargo era um cargo de confiança e tal, e eu tinha que conviver com essas pessoas, eu passei a participar de muitos almoços, muitas reuniões de negócio, muitas conversas informais, muitas conversas antes e depois do restaurante, sabe? E não só com essas pessoas, com vários outros momentos eu tive esse ambiente, digamos assim, de multimilionários para conviver. E uma coisa que ficou muito característica para mim, assim, é que, claro, se conversa de tudo, se conta piada, as conversas são normais, mas uma conversa que é sempre muito animada, uma conversa que chama sempre muito a atenção das pessoas que são mais endinheiradas, são todas aquelas conversas que ensinam para elas coisas que as façam ganhar mais dinheiro. Essas pessoas estão preocupadas também em gastar menos, claro, né, em fazer controle financeiro e tal, mas o mais importante para elas sempre é ganhar mais. Ganhar mais. E esse raciocínio de ganhar mais é um raciocínio de superavitário. E eu até quero fazer uma distinção aqui para você. Porque talvez hoje em dia, quando eu falo isso, quando eu falo ganhar mais, faz um raciocínio aí na tua própria vida, tá? Quando eu falo de ganhar mais, aumentar a sua renda, se tornar superavitário, ganhar mais do que você gasta, o que você sente? Você sente que eu tô te falando de uma coisa muito legal para sua própria vida? Ou você pensa que isso talvez é um pouco, sei lá, ganancioso, de quem pensa em dinheiro não vai pro céu, que isso é uma coisa, sei lá, que coisa estranha, né? Será que eu deveria estar pensando nisso? Tem algum sentimento negativo que entra na tua consciência quando eu falo pra você de ganhar mais? Tem alguma coisa negativa que entra na sua cabeça? Então, essa história, né, de ganhar mais, ela é muito comum para quem tem mais dinheiro. Para quem não tem dinheiro, para quem ainda não tá nesse raciocínio do superavitário, dá a impressão que é uma coisa muito fora da realidade. Dá uma impressão que é uma coisa meio suja. E eu quero distinguir isso aí pra você. A primeira coisa que eu quero distinguir é assim, ó. Quem é deficitário gasta mais do que ganha, talvez seja o teu caso. Quem é deficitário, o que acaba acontecendo? Confunde ambição com ganância. Que ser superavitário é uma pessoa que tem ambição, não é uma pessoa que tem ganância. A ganância, né, de querer o que não se deve querer, a ganância, ela leva a você ter uma ansiedade. Deixa eu te explicar isso bem bonitinho, ó. Quando você recebe o seu dinheiro, esse teu dinheiro serve para você pagar várias continhas para você. Quando você tá com um raciocínio deficitário, que é quando você gasta mais do que você ganha, quando você tá com um raciocínio de escassez, quando você não está com raciocínio de desenvolvimento pessoal, você não está com raciocínio de avançar a tua própria vida, quando você não está com esse raciocínio, o que acontece? Você tem uma baixa estima, você não se acha tão bonito quanto você deveria, você não se acha bem sucedido como deveria, e qual que é a saída que você dá para isso? A saída gananciosa. Não que você seja ganancioso, tá? Eu só estou te explicando que esse é o raciocínio. Faz com que você pague um alto preço pela ansiedade. Então, você não deveria
queria talvez ter um certo carro, mas você acaba tendo aquele carro porque você fala assim, não, eu posso pagar, eu posso ter esse carro, eu mereço ter esse carro. Por quê? Porque ele vai cobrir um pouquinho no fundo daquela baixa estima que você estava até aquele momento. Esse custo da ansiedade, ele é te cobrado em juros. Então, essa vontade de demonstrar, às vezes, o que você ainda não tem, a vontade de poder viver uma experiência que talvez não fosse o momento ainda para viver, isto está associado à ganância. E acredite se quiser, quando eu falo para você que você tem que ganhar mais dinheiro, você acaba sentindo como se isso fosse uma coisa negativa, porque lá no fundo, você entende que o certo é você fazer o seu financiamentinho e pagar o seu boletinho em dia e que isso é a vida certa. Você aceita pagar o custo da ansiedade porque ninguém te mostrou que isso não é o certo. É pior você ter um carro, por exemplo, tá? Tô falando de carro, mas podia ser celular, podia ser roupa, podia ser casa, podia ser qualquer coisa. É pior você mostrar uma coisa, você viver uma experiência de uma coisa que está fora do teu poder aquisitivo momentaneamente, é pior você fazer isso do que não ter. Por quê? Porque quando você faz isso, naquele exato momento você criou para você uma ansiedade. Então você tinha uma ansiedade da ganância e fez você fazer uma antecipação que você não deveria, e agora você se colocou numa situação ainda mais complicada, porque você vai ter que ficar em ansiedade o tempo inteiro até você conseguir pagar os boletos todos. Quem aí nunca ficou com aquela ideia assim, cara, eu tenho só mais 20 boletos, eu tenho só mais 19 boletos, eu tenho só mais 18, na ansiedade de ter que pagar o boleto no mês para se livrar daquela dívida? Entenda. Esse raciocínio é um raciocínio deficitário. Esse é o raciocínio da ganância. O que eu tô querendo mostrar para você é o raciocínio da ambição. Quando você ambiciona mais, ambiciona ganhar mais, ter um salário melhor, ter uma posição melhor, ter conhecimento maior, ter entendimento das coisas. Eu falei aqui das pessoas que vêm atrás de dicas, né? E nada de errado, eu entendo, tá, pessoal? Que fique super claro. Mas tá sempre atrás de dicas, né? Ô, me dá uma dica aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tipo assim, tomando Neosaldina para parar a dor de cabeça, mas o problema sendo no estômago, né? Então, troque a ansiedade da ganância pelo comprometimento da ambição. Quando você ambiciona alguma coisa, quando você busca alguma coisa, quando você consegue manter a ambição, você fica persistente, né? Em direção à sua ambição.